Irmão e irmã, eu sou o Padre Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre o livro A Carteira do Repórter, dando sequência às obras de Júlio Verne. Um repórter que se chamava Cláudio Bombarnac, um repórter francês de um jornal que se chama Século XX. Ele viaja num trem de ferro da cidade de Tiflis, que fica na Rússia, até a cidade de Pequim, na China. E nesse comboio de ferro há várias pessoas, que são os passageiros, evidentemente. Viajando nesse comboio, o Cláudio Bombarnac, ele fica observando as pessoas e vai escrevendo anotações em sua carteira. Então a carteira dele, na verdade, não era carteira de dinheiro, era uma carteira com o lugar onde ele fazia suas anotações. E quando parava em algumas estações, ele mandava telégrafos para Paris, lá onde ficava o jornal do século XX, dando as informações. Em uma dessas paradas dele, ele observou que um homem entrou meio escondido num vagão. E ele ficou atento em outras paradas e descobriu que um homem estava clandestinamente dentro de uma caixa em um desses vagões. E ele foi lá e conversou. Ele foi lá e conversou com o homem, e o homem o acolheu e eles conversaram. Então ele descobriu que o homem estava viajando dentro da caixa não era por fazer maldades, mas por questões de necessidade. E assim ele ficou amigo desse homem e às vezes até levava alimentos para ele. Mas como ele ia escondido, porque o homem não podia ser descoberto na caixa, em uma dessas vezes que ele foi escondido, ele ouviu uma conversa, descobriu que havia uma conspiração no trem de ferro. Alguém estava interessado em descarrilhar o trem de ferro para que uma mercadoria muito valiosa que estava nele fosse saqueada. E ele descobre que, embora ali havia chineses, eles estavam conversando em russo. E como ele falava russo muito bem, o repórter Cláudio Bombarnac, ele descobre a conspiração. E agora ele tem, junto com esse amigo que estava escondido na caixa, eles precisam evitar que o trem seja descarrilhado para que a mercadoria seja saqueada. O livro é muito interessante. Várias pessoas vão conversando, inclusive há lá um caso muito interessante de um casal, eu não lembro agora com clareza a nacionalidade, mas já acho que ele era norte-americano e a moça era inglesa, ou ao contrário. No começo da viagem eles começam a conversar e se dão muito bem e resolvem se casar. Em uma das paradas, em uma das estações que eles pararam, eles se casaram. E depois que eles se casaram, eles pararam, se dão muito bem e começaram a brigar. E no final da viagem eles se separaram. Então o Júlio Verne também mostrando como que muitas vezes o ser humano, ele às vezes não tem ali totalmente definido os seus amores, né? ou se envolve facilmente por carências de paixão, né? Então durante a viagem eram muito amigos, esse casal, depois se casaram, começaram a brigar e no fim da viagem se separaram. Esse é o casal que o Júlio Verne escreveu no livro. Então o Cláudio Bombarnac, que é o herói do livro, ele vai observando todas essas situações que acontecem durante o livro. O livro é muito interessante. Ele observa lá pessoas chinesas com seus hábitos, vê franceses, né, que são seus compatriotas. É muito interessante o livro, né? E ele vai conversando, anotando as coisas, observando tudo que acontece. Bom, para saber se a conspiração realmente tem êxito, se o trem de ferro é descarrilhado e a mercadoria é saqueada, você, irmão e irmã, vai precisar ler o livro para descobrir. Mas eu aconselho a ler. O livro é muito bom. E vale a pena a leitura. Então esse livro é A Carteira do Repórter. Obrigado, irmão e irmã, por assistir os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos vocês.